Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na presença de Deus para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus compara a sua palavra, que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados, ela entra no nosso coração, faz divisão entre a alma e o espírito, e tudo que está dentro do nosso coração, Deus ele sonda, Deus ele conhece, e Deus ele trabalha para todos aqueles que nele confiam. Então eu tenho uma palavra de Deus para trazer para nós nessa noite. Tem um tema, o tema é: a maior riqueza é ter Deus no coração e uma vida saudável. Então o tema é esse: a maior riqueza minha, sua, é ter Deus no coração, ter Jesus Cristo no coração e ter uma vida saudável, né? Então nós vamos abordar esse assunto, porque Deus me deu essa palavra. Tem muitas pessoas sendo atingidas com enfermidades no seu corpo, né? Sendo prejudicadas, sem qualidade de vida. E nós vamos ver através da palavra de Deus o que a palavra de Deus vai nos ensinar, nos direcionar para nós identificarmos essas enfermidades que muitas das vezes somos atingidos, né? Para fechar as brechas, identificar elas e mandar embora no nome de Jesus. Então nós vamos ver através da palavra de Deus isso. Tem pessoas que estão sendo atingidas nessa área muito, né? Muitas das vezes a dispensa da pessoa, de vez em ter comida, é uma dispensa cheia de remédios, né? A pessoa perde a sua qualidade de vida e, de vez de gastar o seu dinheiro naquilo que é pão, acaba gastando dinheiro com remédios, amém, sem qualidade de vida, entristecido e abatido. Então nós vamos ver através da palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus ele vai falar conosco através da sua palavra. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de João, nos Evangelhos, capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Jesus cura um cego de nascença. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então a palavra de Deus está dizendo aqui que havia um cego de nascença, né? Uma pessoa que era cego desde a sua nascença, e ele mendigava, uma pessoa que estava numa situação complicada, vivia de esmolas, vivia de ajuda das pessoas, né? Porque não podia trabalhar, tinha essa deficiência física. E a Bíblia está dizendo que os seus discípulos chegaram até o Mestre Jesus e perguntaram para ele: Ora, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí no versículo 3 aqui, do capítulo 9, diz assim: Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então nós vemos que Jesus, ele responde para os seus discípulos, né? Naquela época já havia esse tipo de pensamento, né? Que as pessoas associavam qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade, né? Sendo ela de nascença ou independente, associavam com o pecado, né? Porque antes da queda do homem não existia doença, não existia mal nenhum, né? É claro que tem doenças que estão associadas ao pecado, mas não são todas as doenças que estão associadas ao pecado. E Jesus aqui deu a resposta, né, para os seus discípulos. Disse: nem ele, não foi esse rapaz que pecou, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então nós vemos a palavra de Deus que há certas situações nas nossas vidas, né? No caso desse rapaz, essa enfermidade
que ele, desde nascença, que ele nasceu, né, com ela, uma doença pré-existente pela medicina que diz, né, ele já nasceu com essa doença. A palavra de Jesus estava dizendo que tem coisas que Deus permite na vida da pessoa, entendeu? Permite na vida da pessoa para que o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, ele venha a ser glorificado. Porque não era uma simples doença que esse rapaz estava cometido, né, nos seus olhos. Ele era cego, Deus ele deixou a medicina é uma bênção de Deus, né, nós temos que respeitar, porque é uma autoridade de Deus sobre a terra, mas a medicina ela tem limites, né? Tem limites que chegam a um certo ponto que é só Deus que pode intervir. Então, é uma situação na vida desse rapaz para que o nome do Senhor Deus viesse a ser glorificado, porque Jesus Cristo ele é especialista em causas impossíveis, né? Isso é para quem crê na palavra de Deus, para quem crê no Evangelho, para quem crê em Deus, né? Que entende que não existe limitações para Deus, né? Nós não podemos trazer para nossas vidas a limitação nossa e atribuir a Deus essas limitações. Você tem que entender que você e eu somos limitados, mas para Deus, para Jesus Cristo, não há limites, né? Porque Ele faz milagre. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então Ele não mudou. Ele continua fazendo milagre na vida daqueles, né, que creem, que confiam, que entende que as coisas que são impossíveis para o homem é possível para Deus. Amém? Então nós vamos dar continuidade aqui. Disse no versículo 3, disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus aqui ele usa um termo figurativo, né? Uma figura de linguagem que as obras dele deveriam ser feitas de dia e não à noite, porque enquanto ele está no mundo, ele é luz do mundo. Significa que as obras de Deus, elas são feitas nas claras. Deus é um Deus que ele está no meio da luz. Deus não está em nada obscuro, Deus não está em nada que é tenebroso, Deus não está em nada que gera dúvidas. As coisas de Deus, elas são transparentes, claras, né, como a água, e ela não tem ela não gera dúvidas, medo, entendeu? As bênçãos de Deus, a Bíblia diz que enriquece, não acrescenta dores, né? Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que nós devemos descansar nele, confiar nele e saber que as demais coisas ele vai fazer e saber que ele está no controle de todas as coisas. Vou dar continuidade na leitura. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aqui no versículo 6 diz assim, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então nós vemos aqui a palavra de Deus, ela é bem clara. Quando Deus nos dá uma direção, nós não devemos questionar, mas devemos fazer exatamente da maneira que Ele mandou. Deus mandou, está mandado. Entendeu? Jesus ali de frente com aquele rapaz, com aquele jovem, olha que interessante as coisas de Deus. Ele cuspiu no chão, a Bíblia diz, né? Untou
aquela areia com o seu guspe, colocou nos olhos desse rapaz, entendeu? Colocou nos olhos desse rapaz e falou para ele assim, ó, vai lá no tanque chamado Siloé, que significa o enviado, quer dizer, Jesus enviou ele lá. Então, quando Deus manda você fazer alguma coisa, você não deve titubear. Vai e faça, né? Vai e faça, porque Deus, ele garante, Jesus poderia chegar ali, colocar a mão sobre ele e falar, você está curado, e ele chegar na hora. Mas Jesus, muitas das vezes, ele age dessa forma mesmo. Porque ele prova a nossa fé. Ele podia curar ele na hora. Parece até uma coisa nojenta, né? Pegar, cuspir no chão, né? Fazer uma massa com o próprio guspe, colocar nos olhos da pessoa. Esse rapaz podia pegar, ele não enxergava, mas ele ouvia. Podia falar, que negócio estranho é esse? Mas ele falou, não, eu vou, se ele está mandando, eu vou receber minha cura, eu vou receber meu milagre, e Deus vai me dar vitória. Assim não importa a maneira que Deus manda você fazer. Importa é o que Ele manda você fazer vai ter eficácia, vai ter resultados, porque Deus ele garante, né? Eu não vou querer explicar para você aqui a ciência do guspe com areia, eu não vou querer encher linguiça aqui, querer dar uma de cientista. Milagre não se explica, entendeu? Milagre não se explica, por isso que é milagre. É coisas de Deus, é coisas que vêm do alto, entendeu? Então o rapaz pegou, tendo dito isto, cuspiu no chão, versículo 6, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então ele foi lá, fez conforme a palavra de Deus, entendeu? Quando Deus manda você fazer uma coisa, faça da maneira que Ele mandou. Não inventa moda. Pessoas lógicas, pessoas politicamente corretas, essas pessoas dificilmente elas têm experiências com Deus, porque elas querem explicação para tudo. E Deus, ele não dá explicação para ninguém, ele é Deus. Ele mandou, está mandado, vai e faça, né? Naamã, chefe da guarda do rei da Síria. A Bíblia diz que esse homem estava leproso. E a Bíblia diz que havia uma menina, uma escrava, que estava servindo sua esposa, né? A Síria tinha guerra com Israel, muitas guerras. E a Bíblia diz que no meio de uma dessas guerras, essa menina, ela ficou como escrava na casa desse chefe da guarda do rei da Síria, que se chamava Naamã, né? Um homem importante, um homem de posição, um homem rico, entendeu? Aí a menina evangelizou, a menina pregou o evangelho para sua senhora, né? Porque ela estava servindo naquela casa. Falou assim, se o meu senhor conhecesse, né, o profeta que há em Israel, ele seria curado, né? Ela evangelizou, se ele conhecesse o profeta que há em Israel, que era Eliseu, ele seria curado, né? E a mulher foi lá e falou, olha, essa menina falou que tem um profeta lá, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, e que se você for lá, você vai receber a cura. E a Bíblia diz que Naamã, ele pediu cartas para o rei, né, da Síria, mandou cartas para o rei de Israel, um rebuliço tremendo, né, porque o rei de Israel achou que ele estava querendo ocasião contra ele, achando que ele estava usando aquilo para atacar, para arrumar confusão. Deus, ele faz assim, quando Deus ele quer fazer uma obra, ele faz rebuliço mesmo. Ele faz rebuliço, mas no fim, as coisas, elas se encaminham para a bênção, para a vitória, porque Deus, ele garante. E a Bíblia diz que ele pegou os seus cavalos, seus soldados, e foi até o profeta, né? Foi até o profeta, e a Bíblia relata que quando ele chegou lá em Israel, né, que o rei ficou desesperado, falou, manda ele vir falar comigo. A Bíblia diz que ele foi até a casa do profeta, o profeta nem recebeu ele, né, mandou o seu servo Geazi recebê-lo, né, e ele trouxe várias coisas, vários presentes que era costume da época para o profeta, e a Bíblia diz que
o profeta falou, não quero nada, fala para ele, nem atendeu, né? Parecia que o profeta estava sendo mal educado, né? Mas as coisas de Deus, ela tem propósito. Há profetas de Deus ainda na terra, né? Como havia na época, também há nos dias de hoje. Porque Deus queria trabalhar no orgulho desse homem, para ele entender que toda aquela postura dele, toda aquela posição dele não valia nada, ele estava leproso, né? Uma doença incurável na época, uma doença contagiosa, né? Era muito associado na época a lepra com o pecado mesmo, né? Tanto é que as pessoas que eram leprosas eram separadas da comunidade, do meio do povo, do meio da família, entendeu? Era uma doença vergonhosa. E Deus queria tratar no orgulho desse homem. Muitas das vezes Deus tem que tratar no teu orgulho, no meu, para você entender que é um Deus e você precisa, eu preciso, e nós dependemos dele para tudo. Qualquer coisa nos abate, qualquer coisa pode nos paralisar, né? E a Bíblia diz que ele foi até lá a casa do profeta, né? Geazi o atendeu e falou assim, ele mandou você pular 7 vezes lá no Rio Jordão. E a Bíblia diz que pula 7 vezes no Rio Jordão. Então nós vemos que a palavra de Deus ela nos direciona, né? Ele fala assim, olha, puxa vida, eu saio lá da Síria, né? Quantos rios maravilhosos lá na Síria, né? Eu vou vir aqui, fiz uma viagem grande dessa para pular num rio que era comparado, se fosse comparar nos dias de hoje, como o rio Tietê. Como o rio Tietê, um rio sujo. Entendeu? Quer dizer, Deus estava trabalhando no orgulho do coração desse homem. Né? Aí ele falou assim, aí um dos soldados pegou e falou assim, o senhor já está aqui mesmo? Que custa, né? Que custa. Aí a Bíblia diz que esse Naamã, ele pulou a primeira vez, né? Ele mergulhou a primeira vez, subiu, nada. A segunda vez, não aconteceu nada. Terceira vez ele mergulhou, não aconteceu nada. A quarta vez ele mergulhou, não aconteceu nada. Quinta vez, não aconteceu nada. Sexta vez, não aconteceu nada. Na 7ª vez, quando esse homem sai do rio, a Bíblia diz que ele sai curado, a pele dele sai como a pele de um bebê. Isso aí está em 2 Reis, capítulo 5 em diante. Se você quiser meditar, né? O nosso tempo é curto. E a Bíblia diz que esse homem foi o quê? Curado. Foi curado. Por quê? Deus estava trabalhando no seu ego. Deus estava trabalhando no seu orgulho. De repente você está numa situação complicada e a Bíblia está falando com você, a palavra de Deus, através dessa mensagem, que Deus está trabalhando no teu ego, que você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa ser uma pessoa grata a Deus, uma pessoa que tem que entender que nós somos dependentes de Deus para tudo. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Eu quero falar também, dentro desse contexto aqui, a Bíblia diz que havia uma mulher que padecia de uma hemorragia, né? 12 anos que a Bíblia relata que ela foi acometida pelo fluxo de sangue. Né? Havia uma hemorragia muito grande na vida dessa mulher. E a Bíblia diz que essa mulher, ela gastou todos os seus recursos, todas as suas finanças com essa doença. E nada dava resultado. Nada dava resultado. E a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Você imagina, 12 anos, uma mulher, né, com uma hemorragia, né, uma coisa terrível, uma coisa incômoda, uma coisa... Né, essa mulher devia viver anêmica porque perdia muito sangue, uma situação complicada. Mas a Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, eu vou até ele. Né? Eu vou até ele. E ela quebrou várias barreiras, vários tabus, né? Porque uma mulher não podia se aproximar de um judeu, né? Tinha várias tradições na época, entendeu? Mas ela falou, não, é só Deus. Há momento na sua vida, eu quero dizer para você que é só Deus, não adianta. Você já bateu em várias portas aí, você tem batido em várias portas e nada tem dado solução para sua vida, entendeu? Mas na hora que você bater na porta certa, na hora que você chegar diante de Jesus Cristo, você vai ver o milagre. Você vai ver a bênção, você vai ver a vitória. Que essa mulher falou, se eu somente tocar
nas orlas, nas vestes, né? Nas suas vestes, eu serei curada. Olha que maravilha. Né? Somente se eu tocar. Então, tem situações na nossa vida que nós temos que ir de encontro à bênção. Nós temos que ir de encontro à vitória. Né? Temos que romper barreiras, romper preconceitos, romper situações, entendeu? Preconceitos. Né? Você vê que Naamã, a Bíblia diz que havia guerra entre o povo de Israel e a Síria. Guerras constantes. Ele foi pedir ajuda para o inimigo. Né? Muitas das vezes você tem o povo de Deus, o povo evangélico, o povo que prega o evangelho como seu inimigo, tudo farinha do mesmo saco, esse povo aí só está atrás de coisas financeiras. Não, nada disso. Nada disso, tem pessoas sérias, tem pessoas aí que estão pregando o evangelho com sinceridade, e está aí querendo ajudar mesmo as pessoas, entendeu? E muitas das vezes aquele que você tem como inimigo seu é onde está a tua vitória. É ali que Deus vai te abençoar. Jamais eu vou entrar numa igreja, jamais eu entro numa igreja de crente. Que crente é tudo igual, não. Entendeu? Tem pessoas sérias, tem pessoas de Deus. E no meio do povo de Deus está Deus. E quem garante a tua vitória é Deus. Então, lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34, fala, né, dessa mulher que havia sobre ela o fluxo de sangue. E quando ela tocou, né, ela tocou com fé, entendeu? Ela tocou com fé. Porque as coisas de Deus você tem que fazer com fé, entendeu? Né? Crer no milagre, crer na vitória, crer na bênção. Ela tocou, ela foi curada. Amém? Então eu quero aqui falar quais são as vertentes por onde a enfermidade está entrando na sua vida, né? Eu vou destacar alguns pontos aqui aonde pode ser que você está sendo afligido, né? Porque muitas das vezes há brechas, né? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, né? Temos que cuidar desse templo. Se você se alimenta mal, dorme mal, bebe bebida alcoólica, fuma, tem uma vida sedentária, é estressado, não pratica esporte nenhum, não faz exercício físico nenhum, né? Nem pensar. Como que Deus vai dar para você, Ele vai dar saúde para você, se você mesmo, né? Porque as pessoas querem fazer uma colocação que tipo assim, Deus é obrigado, né, a curar a pessoa. Deus não é obrigado a nada. Deus, ele cura, sim, eu creio no milagre, eu creio na bênção, eu creio na vitória. Mas seria injusto uma pessoa que tem uma vida toda complicada, uma pessoa que não cuida do seu corpo, bebe, fuma, dorme mal, tem uma vida sedentária, não pratica esporte, não faz nada, não se cuida, só come comida gordurosa, só come massa, né? Vai jogar bola com o filho, não sabe quem é a bola ou quem é o pai, né? É uma bolinha chutando outra bola. Então o que acontece? Você tem que se cuidar, nós temos que nos cuidar, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Deus seria injusto pegar e você com uma vida toda desregulada, uma vida toda errada, né? Não se cuida, uma vida toda irregular e querer saúde. Como que Deus vai dar saúde a uma pessoa dessa que não faz? Você tem que fazer a sua parte, né? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Segundo ponto, doenças psicológicas. A pessoa tem os sintomas, faz os exames, não dá nada. É a área de libertação. Como pode isso? A pessoa tem um monte de dor de cabeça, dor não sei onde, vai fazer exame e não dá nada. Isso daí precisa de uma oração forte, uma oração de uma pessoa que pôr a mão na sua cabeça, uma pessoa cheia do Espírito Santo, entendeu? Que tem autoridade de Deus, né? A Bíblia diz que nós colocaremos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, entendeu? Doenças psicológicas, entendeu? Da mente da pessoa que muitas das vezes precisa de oração, precisa de comunhão com Deus, né? Que não é normal. Uma pessoa viver doente, uma pessoa viver abaixo de remédio e faz os exames, nada acontece. Entendeu? Então são doenças psicológicas que precisam ser tratadas, precisa de oração, precisa de libertação. Né? Área de libertação na igreja. Né?
E não é oração, não é orar mesmo, clamar a Deus e pôr o mal para correr, pôr o mal para sair. Se você é templo do Espírito Santo, entendeu? Você ser liberto em nome de Jesus. Terceiro ponto, raiz de amargura. Pessoas que não perdoam, isso gera câncer. Eu morro, mas não perdoo aquela pessoa. Você não... Quer dizer, tem pessoas, entendeu? Que ela não perdoa. Ela não perdoa. A pessoa fez alguma coisa para a pessoa que atingiu ela. De alguma forma aquela pessoa foi atingida, prejudicada. Eu vou morrer e não vou perdoar essa pessoa. Você vai morrer mesmo. Você vai morrer mesmo. Você vai morrer e você não vai para um lugar bom. Porque a Bíblia diz que nós temos que perdoar. Né? Independente. Entendeu? O perdão, Deus ele nos perdoa. A Bíblia diz que nós éramos pecadores. E Ele nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Então você tem que liberar o perdão, porque é para o seu próprio bem. É para o seu próprio bem-estar. Quantas famílias aí estão acometidas aí de câncer? Né? É uma maldição hereditária. A família toda morre de câncer. Entendeu? Que muitas das vezes não descobre. Ninguém descobre. Mas o que é isso? Por quê? Existe raiz de amargura no meio da família. Existem pessoas que não perdoam, não liberam o perdão. Entendeu? Morre com aquela mágoa, com aquela coisa ruim. Entendeu? Isso cientificamente é comprovado. Entendeu? Que a pessoa que ela tem raiz de amargura, que ela não libera perdão, eu sei que não é fácil perdoar. Não é fácil. Mas nós temos que perdoar, nós temos que liberar o perdão, porque é para o nosso próprio bem. Entendeu? Então se você não perdoa, você também não é perdoado. E se você não é perdoado, o seu fim é triste. É terrível. O quarto ponto. Pessoas que estão mortas espiritualmente. Que tiveram uma perca muito grande e culpam a Deus. Esse é um outro problema sério. Pessoas que estão mortas espiritualmente, muitas das vezes teve uma perca grande na família, entendeu? Você perdeu alguém da sua família e você atribui a morte dessa pessoa a Deus, como se Deus fosse culpado por essa pessoa ter morrido, às vezes em situações complicadas, terríveis, entendeu? Não é culpa de Deus. E outra, nós não estamos aqui para semente, mas muitas das vezes as pessoas procuram caminhos de morte para elas. Entendeu? Deus ele traça para nós um caminho de vida, um caminho de vitória. Né? Ele fala para você escolher o caminho da vida e o caminho da morte. Muitas das vezes a pessoa escolhe o caminho da morte. Entendeu? E a pessoa morre nesse caminho. Então não é Deus que foi culpado pela situação que essa pessoa passou. Entendeu? A pessoa procurou isso e muitas das vezes a pessoa não perdoa. Não, Deus devia ter cuidado, Deus devia ter livrado. Muitas das vezes Deus cuidou, muitas das vezes Deus livrou, muitas das vezes Deus avisou a pessoa. Entendeu? É o conhecido chamado filho pródigo. Então, filho pródigo conseguiu voltar. Tem pessoas que não conseguem voltar. O inimigo pega no meio do caminho. Isso acontece muito com pessoas desviadas, né? Que tá servindo a Deus, entendeu? E se afastam do caminho de Deus. Né? Por veredas tortuosas, e o inimigo pega no meio do caminho e ele sabe realmente tragar a vida dessas pessoas. Então, saiba que Deus ele nunca virou as costas para você. Saiba que Deus não tem culpa das escolhas das pessoas. Saiba que Deus está com a mão estendida para você. Você que está nessa situação, abra o seu coração para Deus, peça perdão para Ele, peça para Ele fazer parte da sua vida. Se você já é convertido, se você não é convertido, se converta. Entendeu? Então eu quero parar por aqui com essa mensagem, que você venha guardar esta palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, ele possa, aquilo que eu não pude me expressar, que eu não pude através da palavra, porque o tempo é pouco, passar para você, que o Espírito Santo de Deus, ele complete essa obra. Eu quero despedir de vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Esteja orando por nós. E nós estaremos orando por vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém.